Olá, irmão e irmã. Eu convido hoje você a refletir sobre a sua vida. Por isso, eu escolhi hoje o cemitério para contar uma história verídica. Vamos refletir um pouco sobre a nossa existência aqui nessa terra. Essa é uma história verídica que aconteceu há muitos anos atrás, mas que eu ouvi de um sacerdote. Conta que um sacerdote se hospedou na casa de um casal de idosos que moravam juntos há mais de 40 anos e eles não eram casados na igreja. E aquele padre veio para aquela cidade dar palestra sobre o casamento, sobre o valor do sacramento, sobre o valor da bênção sacramental, a bênção, a união abençoada por Deus. E aquela palestra estava sendo transmitida pela TV local. E aquele senhor assistiu toda a palestra do padre. E quando o sacerdote chegou na casa daquele senhor para descansar, para dormir, já era mais de 22, já passava das 22 horas, aquele senhor estava esperando. E enquanto a senhora preparava um lanche para o padre, aquele senhor começou a pedir o padre para que casasse eles dois. E ele falou assim: padre, eu assisti toda a sua palestra e nós queremos casar. E aquele padre falou: que bom, que bênção, que bom que vocês decidiram se casar, querem se casar. Mas aquele senhor falou assim: padre, nós queremos casar hoje. E aquele sacerdote olhou, pensou e falou assim: hoje? Como assim? Já está muito tarde, passa das 10 horas da noite, vamos deixar para amanhã. Dá para vocês se programar um pouquinho melhor, chamar os filhos, os netos. E aquele senhor falou: não, padre, a gente quer casar hoje. E aquele senhor quase que ordenando o padre, mas o padre pensando assim, tentando convencer para deixar para o dia seguinte. E aquele senhor falou: não, eu quero me casar hoje, padre. Então aquele sacerdote, mesmo cansado, resolveu fazer aquele casamento. Ele falou que pedisse para organizar aquele ambiente, chamasse alguém para ajudar a organizar. E o padre preparou o ritual do casamento, né? E casou aquele casal. Deu a bênção do matrimônio e foi dormir. Mas foi dormir, o padre foi descansar. Só que às 5 horas da manhã, o padre acordou com aquele barulho, luz acendendo, alvoroço, criança correndo. E aquele padre meio atordoado viu um garotinho triste e perguntou: por que vocês acordaram tão cedo hoje? E o menino falou: ah, padre, é que o meu avô morreu. Então aquele sacerdote, espantado, teve que se levantar, né? Se preparar para ajudar naquele velório, consolar aquela família. Aquele senhor morreu naquela madrugada. Moral da história, irmão e irmã: a gente não sabe o dia que o Senhor nos chamará. Por isso devemos estar sempre em comunhão, em amizade com Deus e com os outros. Devemos vigiar e orar. Essa história nos ensina três grandes lições. A misericórdia de Deus para com aquele casal. O Senhor salvou aquele homem na hora de sua morte, praticamente na hora. Salvou igual salvou o bom ladrão. Ele viveu a vida inteira naquela situação, né, naquele casamento, uma situação de pecado. Mas na hora da morte, ele se confessou, porque para casar tem que se confessar, já que o sacerdote estava ali na sua casa. Então, ele se confessou. E não teve muito tempo para fazer grandes pecados, né? Porque logo de madrugada já morreu. E, com certeza, aquele senhor foi para o céu. E a segunda lição que essa história nos ensina
é a providência de Deus. Como o Senhor é providente. Ele providenciou aquele sacerdote para estar naquele momento, para casar, fazer o casamento daquele casal, para confessar aquele senhor. E a terceira verdade é a palavra de Deus, que foi pregada. Foi através daquele senhor escutar a palestra do padre pela TV que o Senhor entrou no coração dele e fez a conversão da vida dele. Que essa história nos ensine a estarmos sempre preparados e confiar que o Senhor é bom, que o Senhor é misericórdia e amor.